Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem? Joia, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos sobre as cartas de João. Lembrando que estamos na primeira carta, no capítulo 2, né? E vamos hoje estudar o bloco do verso 12 até o verso 17. É uma passagem bem conhecida, né? Bem estudada, bem lida, vários pregadores já expuseram suas ideias, né, sobre o texto, sobre o que João quis dizer. Lembrando que ele sempre está falando para os crentes, né, para os cristãos da Ásia Menor, que estão com uma série de dificuldades com relação ao gnosticismo, né, que é muito forte naquela época do primeiro século, onde os cristãos ainda estavam formando, né, o que nós temos hoje como igreja. Eles estavam ainda, digamos assim, sendo nutridos, né, pelos apóstolos para que se fortalecessem e propagassem o evangelho. Então, hoje nós temos o nosso tema da aula, que eu gosto sempre de dar um tema para aquele assunto que nós estamos estudando, né? Como poder ter garantia de que somos cristãos verdadeiros. Lembra que na aula anterior, né, no vídeo anterior, nós falamos de como identificar um verdadeiro cristão. Então, se você não viu, né, para você não perder a sequência, dá um pulinho aqui no canal da Igreja Metodista e assiste os vídeos desde o primeiro até chegar a este, ok? Mas nada impede de você continuar nos assistindo. Então, vamos ao nosso texto de hoje, que é 1 João, capítulo 2, verso 12 a 17. Aonde nós temos o nosso texto base no verso 17. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, João vem dizer aqui um contraponto entre o que é do mundo e o que é de Deus. Então, João acaba de submeter os crentes a dois dos três testes de identidade do cristão verdadeiro. O teste moral, como a gente falou na aula passada, que corresponde à obediência. E o teste social, que corresponde ao amor. Eles poderiam ficar desanimados, né? Os crentes dessa época, os cristãos dessa época, podiam ficar desanimados, ou até com dúvidas se eram, de fato, cristãos verdadeiros. E até mesmo se estavam salvos, né? Conforme João fala em seu evangelho. Por quê? Porque os falsos mestres, os gnósticos, né? Eles estavam lá, distante deles, dizendo que eles nunca teriam alcançado o conhecimento de Deus, né? E João vem dizer assim que não, que isso é totalmente falso, né? O que a tese que os gnósticos tinham lançado sobre os cristãos daquela época era falsa. A tese de João é que o conhecimento deles era falso. A vida deles era imoral e teologicamente herética, né? Então eles tinham como pano de fundo que o verdadeiro conhecimento de Deus, né, o verdadeiro relacionamento com Deus vinha através do conhecimento. E o conhecimento pelo intelecto, e não pela experiência, não por experimentar. O propósito do apóstolo é de escrever essa passagem para encorajar os crentes, esse bloco que a gente está estudando, assegurando a eles que são o que tem em Cristo Jesus, ao mesmo tempo em que mostra que a eles como deve ser o relacionamento com o mundo, né? Então o João ele vem dar uma encorajada e ao mesmo tempo uma advertência aos cristãos ali da Ásia Menor, diante do que ele já tinha falado como identificar um verdadeiro cristão. Então, nessa passagem, do verso 12 ao verso 14, ele interrompe a apresentação das teses e critérios pelos quais se poderia reconhecer o verdadeiro cristianismo para dar uma palavra de conforto e ânimo aos seus leitores, aqueles que estavam ouvindo a leitura da carta. Então, a gente vai destacar aqui os dois pontos que ele
ele elenca aqui nessa passagem. O primeiro é o encorajamento e depois vamos ver a advertência. Então, no encorajamento, nós temos ali do verso 12 ao verso 14, que o apóstolo João, ele fala assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pois eu vos escrevi porque... Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Antes da gente examinar esse texto, né, à luz do que João quis transmitir de mensagem, temos que entender ou resolver dois probleminhas aqui. O primeiro é que João escreve pais, jovens e filhos. E o segundo é que ele usou o verbo no presente e no passado, ou pretérito perfeito, que são ali nos versos 12 e 13 e no 14. Então, nós temos aqui duas linhas de corrente com relação a pais, filhinhos, pais e jovens. A primeira delas, muitas pessoas interpretam como a faixa etária, né? Filhinhos, criancinhas, jovens, os jovens de uma idade e os pais de outra idade. E existe outra corrente que diz que são 3 estágios do desenvolvimento espiritual da igreja, né? Então, nós tomamos aqui por regra, e o que o João quer dizer na carta, que são apenas três fases da igreja, né? Então, João está escrevendo para 3 fases da igreja, mas essas 3 fases se juntam em 2 fases. Então, o propósito de João fazer essa distinção no texto, talvez para destacar 2 grupos, pais e jovens. Aqueles que estão vivendo no fragor da luta espiritual e aqueles que já são mais experimentados. Então eu vejo assim que João usa 2 palavras distintas que foram traduzidas da mesma forma, que é no verso 14 e 12. Então a palavra filhinhos tem 2 sentidos no grego, que está escrito uma de um jeito no verso 12 e outra de outro jeito no verso 14. Então, uma se refere a um grau de parentesco, que nesse grau de parentesco não tem a ver com o pai e filho, esse grau de parentesco de filhinhos com pai e filho, mas sim uma questão hierárquica. E depois a outra palavra, que quer dizer que é uma criança em desenvolvimento. Então, é uma pessoa espiritualmente em desenvolvimento. Então, por que ele usa nos versículos 12 e 13 o verbo conhecer no presente e no passado? Porque isso quer dizer que era como os judeus escreviam os textos. Então, eu escrevo agora de uma forma para você, né? E depois eu volto reforçando aquilo que eu já escrevi. Então, assim, não há diferença entre os 2 tempos verbais. Para João, não. Mas porque era assim que eles escreviam. Primeiro escreve e depois confirma o que escreveu. Sua mensagem é segura e firme. Não muda de opinião. Esse é o seu testemunho completo e final. Então, é isso que João quer dizer. Então, João escreve de um jeito para que eles ouçam, para que eles entendam. E depois vem abaixo e reforça a mesma fala que ele ensina, só que de uma forma como se ele já tivesse falado isso, mas é o próprio texto, não é em outro lugar, é nesse texto. João trabalha dessa forma, como os judeus ou como as pessoas daquela região conseguiam compreender. Então, João escreve e afirma ao mesmo tempo. Então, por isso que há esses 2 tempos verbais. O propósito de João, ao escrever para os crentes, é dar-lhes uma palavra de encorajamento. Eles não podiam ficar abalados com as acusações dos falsos mestres. Eles não podiam sucumbir na vida espiritual.
pensando que ainda estavam perdidos, né? João fala sobre 3 bênçãos que os cristãos têm em Cristo Jesus, nesse texto. A primeira delas, o cristão tem o perdão em Cristo Jesus, que está no verso 12. Aqueles que creem no Senhor Jesus já estão perdoados. A segunda bênção é o cristão tem o verdadeiro conhecimento de Deus, está no verso 13 e 14. Os falsos mestres pensavam que eram os detentores do verdadeiro conhecimento de Deus. E por isso João escreve aos crentes para mostrar-lhes que o verdadeiro conhecimento de Deus não é um privilégio dos gnósticos, mas dos crentes. Este conhecimento não é teórico nem esotérico. Este conhecimento não é apenas intelectual. Trata-se de um conhecimento experimental, relacional e profundo. Não é conhecer a Deus apenas de ouvir falar, é conhecê-lo por intermédio de um íntimo relacionamento. O conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Então nós temos a terceira bênção, é que o cristão tem a força vitoriosa contra o maligno. Isso está no verso 13 e 14. Os jovens são fortes não por causa de sua força física. Eles são fortes não por causa da sua audácia. Eles são fortes porque a palavra de Deus permanece neles. Eles têm vencido o maligno não fiados com a sua própria força, mas pelo poder da palavra que neles permanece. É importante ressaltar que João fala que os jovens já venceram o maligno. João não apenas deseja que eles possam vencê-lo, mas desafia a igreja para lutar e encorajar para que obtenha uma vitória. Ele fala no pretérito, no passado. Tendes vencido o maligno. Como isso aconteceu? Esses jovens já estão em Cristo e têm comunhão com Ele. Então, a vitória do cristão sobre o maligno consiste em diversos pontos. Vamos colocar alguns aqui. Eles não vivem mais na prática do pecado, que é característica do filho do diabo. Eles não são mais do maligno, como Caim, que odiava seu irmão e acabou por matá-lo. Eles foram libertos do domínio e do poder do maligno que exerce sobre o mundo. Tal vitória foi concedida mediante Jesus Cristo e não mediante a gnose, como eles afirmavam. Então, nós estamos aqui terminando uma parte de que o encorajamento a continuar caminhando. Então, João escreve esse bloco, né, do versículo 12 até o versículo 14, para encorajar os crentes. E isso serve para nós hoje, para nós nos encorajarmos com esse texto. Sabendo o que significa essas palavras, nós podemos entender melhor. E a segunda parte desse bloco, né, que é uma palavra de advertência. Não devemos amar o mundo, né, do verso 15 ao verso 17. O apóstolo passa do encorajamento para a advertência. Faz uma transição de nosso relacionamento com Deus para o nosso relacionamento com o mundo. João agora se volta a uma descrição da igreja para uma descrição do mundo e as instruções sobre a atitude da igreja para com o mundo. Se a marca do verdadeiro crente é conhecer a Deus, agora João diz que a outra marca é não amar o mundo. Esse é o amor que Deus odeia, o amor ao mundo. Muitas vezes o amor e o ódio caminham lado a lado. Vós que ameis o Senhor, detestai o mundo. Isso está lá no Salmo 97, 10, para exemplificar. O apóstolo Paulo, né, escreve: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Isso está lá em Romanos 12, 9. Né? Então, há 3 motivos eloquentes pelos quais não devemos amar o mundo, e isso está no texto. O primeiro deles é por causa da incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor a Deus. Verso 15. De que tipo de mundo João está falando? Né?
Existem 3 tipos de mundo no Novo Testamento. Se você não sabe, eu te dou aqui as referências e você pode conferir depois. O primeiro mundo está lá em Atos 17, 24. O segundo mundo em João 3,16. E o terceiro mundo que nós abordamos aqui está no verso 15. O mundo como um sistema inimigo de Deus. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. É desse tipo de mundo que João está falando. Devemos amar o mundo como sinônimo de natureza e o mundo como sinônimo de pessoas, que é as 2 referências que eu dei. Porém, o mundo como sinônimo de sistema, esse não podemos amar. O cristão deve amar a Deus, no verso 5, e o seu irmão, no verso 10, lembrando das aulas anteriores, mas não deve amar o mundo, no verso 15. Então, aqui nós temos a diferença entre os mundos que o Novo Testamento fala, né? Porque como Deus fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui ele fala para não amar o mundo, como ele pode amar e nós não amamos? Então, essas são as distinções que existem sobre a referência ao mundo, né? Poderíamos aqui discorrer sobre os termos gregos para mundo, né? Mas não vamos nos ater a isso por conta do tamanho do vídeo e do conteúdo que a gente quer passar. Então, o mundo é a sociedade independente de Deus. O governo sem a linha do prumo de Deus. Os sistemas econômicos que não têm a soberania de Deus. A indústria e as corporações sem interesse pelas pessoas ou pelos propósitos divinos. As Escrituras nos ensinam a não amar o mundo, no verso 15, e não sermos amigos do mundo, em Tiago 4,4, e nem a nós conformarmos com este mundo, em Romanos 12:2. Mas então, o amor ao mundo compromete o nosso relacionamento com Deus, por isso que nós não devemos amar o mundo que João fala aqui para os cristãos, e que fala para nós hoje. A razão pela qual somos intimados a não amar o mundo é que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são mutuamente exclusivos. Ou você ama a Deus inteiramente, ou você ama o mundo inteiramente. Não há como você amar uma parte, não há. É um ou outro, são exclusivos. Em segundo lugar, por causa dos resultados opostos entre o amor do mundo e o amor a Deus. No verso 16, você vai encontrar isso. O sistema do mundo usa 3 armadilhas para derrubar o cristão: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 2 primeiras categorias, concupiscências da carne e dos olhos, se referem a desejos pecaminosos, e a última, a um comportamento pecaminoso. As 2 primeiras são pecados internos e ocultos. A última é um pecado externo e revelado. As primeiras dizem respeito à pessoa como indivíduo, e a última, a pessoa em relação àqueles que estão ao seu redor. Vamos analisar, né, essas 3 armadilhas. Então, a primeira, a concupiscência da carne. A carne fala daquelas tentações que nos atacam de dentro para fora. São desejos sórdidos. É o apelo para se viver o prazer imediato. É endeusar os prazeres puramente físicos e carnais. É viver sob o império dos sentidos. Isso acontecia muito com a gnose. A gnose dizia que o corpo era o corpo, a alma era a alma. Não havia unidade entre os dois. Um era uma coisa e outra era outra coisa. Então você poderia alcançar o conhecimento de Deus para eles e, ao mesmo tempo, não usufruir os prazeres da carne. E João vem dizer justamente o contrário. Vem combater isso justamente o contrário. E depois nós temos a concupiscência dos olhos, que é no verso 16. A concupiscência dos olhos são as tentações que nos atacam de fora para dentro. Uma é de dentro para fora, concupiscência da carne, e os olhos é de fora para dentro. A concupiscência dos olhos é a tendência a deixar-se cativar pela exibição externa das coisas,
sem investigar os seus valores reais. A concupiscência dos olhos inclui o amor pela beleza separado do amor pela bondade. Então aqui João também combate essa questão. E a última, terceira e última, que é a soberba da vida. A palavra grega para descrever a soberba é alazoneia. Essa palavra só aparece novamente em Tiago 4,16. O soberbo é alazão. Alazão é um fanfarrão, o significado dela. Na antiguidade, essa palavra era usada para descrever os charlatões que faziam propaganda de produtos falsos. Essa palavra é a vanglória, soberba. É a vanglória com coisas externas, como riqueza, posição social, inteligência, poder, beleza, joias, carros, vestuários e uma ostentação perniciosa. É gostar dos holofotes, é o desejo de brilhar ou de ofuscar os outros que vivem ao seu redor com uma vida luxuriosa. É aquele que faz a propaganda enganosa de si mesmo, de suas obras e de suas posses. O terceiro, para a gente fechar essa questão aqui do verso 17, né? Então, por causa da transitoriedade do mundo, constatado com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. O apóstolo João contrasta os dois estilos de vida, do mundo e de Deus. Aqueles que vivem apenas para aqui e agora, e aqueles que vivem na perspectiva da eternidade. Não devemos amar o mundo por duas objetas razões. A primeira por conta de sua transitoriedade, a segunda por causa da permanência daqueles que fazem a vontade de Deus. A transitoriedade do mundo, né, João está dizendo que não devemos amar o mundo, porque chegou a nova era e a era presente está condenada. Então, a nova era com Deus com Jesus Cristo, e a era que estava ali, que está hoje, até hoje, né, está condenada. Um cristão maduro considera-se peregrino e estrangeiro aqui, para João. João está contrastando dois tipos de vida: a vida vivida para a eternidade e a vida vivida para esse tempo. Uma pessoa mundana vive para os prazeres da carne, mas um cristão vive para as alegrias do espírito. Uma pessoa mundana vive para as coisas que podem ver segundo o desejo dos olhos, mas um cristão vive para as realidades invisíveis de Deus. A permanência eterna daqueles que fazem a vontade de Deus. A vontade de Deus não é alguma coisa que devemos consultar periodicamente, mas é não como uma enciclopédia, mas é algo que deve controlar a nossa vida. Então, para finalizar, o apóstolo João diz que devemos amar o mundo, não devemos amar o mundo porque o mundo passa. O investimento é um investimento de péssima qualidade e que nós devemos permanecer em Deus para que nós possamos alcançar o conhecimento experimental da vontade de Deus. Irmãos, agradeço por mais um dia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, e que até o próximo vídeo.